Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo uma pessoa que é muito conhecida de vocês, o Marcão, que é responsável pela segurança e também sensei de judô no colégio. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Thiago? Um prazer estar aqui com vocês, tá bom? O prazer é todo nosso, né? Tu que é uma figura, assim, fundamental no colégio, né? Uma pessoa, assim, que está sempre ali junto dos alunos e principalmente para nós, pai, eu me incluo neles, né? Que Certo. cuida de algo fundamental que é a segurança dos nossos jovens, né? Queria que tu falasse um pouquinho como é que é esse trabalho de segurança no colégio, qual é os principais desafios que tu tens. Como tu falou, trabalhar com o filho dos outros, né, com crianças e pré-adolescentes e adolescentes exige um pouco de atenção, muita responsabilidade e com certeza ter uma postura, né? Eu como monitoro a entrada, a saída e o tempo que eles estão no colégio, tenho que estar sempre ativo, né? E procurando fazer o melhor para manter a integridade, a segurança deles e dando tranquilidade para os pais, né? Que é fundamental. Tu está trabalhando, tua esposa está trabalhando, com certeza tu tem que estar tranquilo e sabendo que teu filho está bem cuidado, né? Nessa parte também. Então esse é o meu trabalho que eu procuro fazer da melhor forma possível, né? E com certeza sempre atento e fazendo o possível para que no final do dia não tenha nenhum transtorno nenhum. Isso é fundamental, né? Porque hoje em dia nós vivemos, infelizmente, num mundo que está cada vez mais violento, né? Que as pessoas, por conta de dinheiro, muitas vezes no desespero da sua situação, acabam indo contra, né, as famílias, indo contra os nossos jovens. E é muito importante tu ter uma preocupação do colégio, que é um local onde os teus filhos vão passar boa parte da carga horária deles. Muitos deles fazem turno integral e muitas vezes não vão para casa, permanecem ali, às vezes vão almoçar nas redondezas. Queria que tu falasse um pouquinho quais são as principais orientações que tu passa para os alunos e o que eles devem atentar, né? Porque é importante também o aluno ter o entendimento que ele precisa fazer algumas coisas também para não dar sopa, né? Graças a Deus vivemos Isso. numa cidade segura, mas não é por isso que a gente deve baixar a guarda. Não. É uma cidade segura, mas nem tanto, né, Tiago? Balneário é uma cidade turística, então chama muita atenção de pessoas de fora, tanto pessoas de classe média alta também, como pessoas que vêm em busca de algum retorno financeiro fácil, né? Então, eu sempre recomendo para os alunos, né? Na hora da saída, principalmente, na hora que vão para casa, né? A hora do almoço, que vão sair para o almoço, sempre apresentando o clipe para sair, a autorização dos pais, né? Só solto eles com a autorização dos responsáveis. E então eu sempre oriento, guarda os celulares e esconde o celular, não vai com o celular na mão, mostrando, exposto, porque tudo é possível, né? E você sabe como é que é na nossa área ali. Tem muita gente buscando facilidade e infelizmente a nossa cidade exige um pouco de atenção maior, tá? Porque o perigo existe em qualquer local, mas Balneário é uma cidade que muita gente, superpopulação e principalmente na época de verão agora aumenta bem mais. Então eu sempre digo para os alunos, ó, vai para casa, não olha para ninguém, não conversa com ninguém, vai de bike, vai de motinho, não para, cuida onde para, não anda contramão. Celular sempre escondido e só vai parar em casa, tá? Eu sempre oriento eles a seguir essa linha. Então, para que eles não cometam nenhum vacilo, nenhum erro até chegar em casa. E essa é uma postura básica que eles têm que fazer, né? É importante, né? Porque, como tu falou, são posturas básicas, mas é importante que o jovem siga elas, porque às vezes é nos pequenos detalhes que se comete os erros, né? De ter aquele excesso de confiança, às vezes não se atentar para Perfeito. coisas simples, que nem aqui na nossa cidade a gente tem muita incidência, principalmente de furtos de bicicleta ou das scooters, né? E os Isso. jovens utilizam muito elas como meio de transporte, então é importante o jovem também estar atento, né, de não deixar, né, o seu
o seu instrumento ali de locomoção em qualquer lugar, né, de prezar pela segurança, principalmente de deixar ele num local fechado, porque muitas vezes eles colocam, às vezes na rua, com um cadeado, isso não é o suficiente para manter a segurança do seu bem, né? Também tem essa parte que a gente procura monitorar ali no colégio. A maioria, eu não digo, mas muitos deles vêm com scooter, vêm com bike, né? Então tem um local próprio para cada um, para as bike e para os scooters, né? Para as motinhas elétricas. Então eu estou monitorando sempre ali os portões, né? Para não deixar o portão aberto, né? O cadeado sem bater. Então, e a parte durante o dia, durante o período de aula ali, eu estou sempre caminhando ali por fora, dando uma olhada nas câmeras e tentando fazer com que, né, não haja uma brecha para uma eventual furto, né, um eventual furto para depois a gente correr atrás. Às vezes é impossível recuperar o bem, né, a bike, sei lá, né, é bem complicado. Então, monitorar bem monitorado já é fundamental para que o erro não aconteça, para que não haja uma brecha para eles subtrair, para eles não roubar, né? Não pegar uma bike e sair caminhando, sair andando, porque ali já aconteceu de o menino deixar a bike encostada no poste ali e foi até a recepção para pegar a chave do bicicletário. Quando ele retornou, a bike já não estava mais ali, já tinham levado, né? Isso foi um erro dele de autoconfiança e achou que isso não ia dar nada, que dava tempo. E infelizmente ele ficou no prejuízo. É importante, como eu falei, não manter a nossa guarda baixa, né? A gente Perfeito. sempre tem que estar atento e atento até ao nosso redor, né? Já vamos falar daqui a pouquinho sobre artes marciais, sobre todo esse conceito, mas mesmo uma pessoa, ela sempre tem que ter o bom senso de estar andando na rua, de estar observando, né? Para os dois lados da rua atrás, se ninguém está seguindo, se ninguém está com uma movimentação suspeita, né? E por falar em movimentação, por falar em olhar, tu é um cara que né, já pratica muitos anos artes marciais, né, tem um histórico de segurança também, né, então toda essa atuação, ela acabou te dando um olhar treinado, um olhar diferenciado. Eu queria que tu me dissesse se quando tu olha para alguma situação, para algum indivíduo, se tu é capaz de determinar quando tem alguma coisa errada, mesmo antes de acontecer, quando todo mundo olha assim, tá tranquilo, mas tu já tá visualizando ali na frente que alguma coisa está errada. Tiago, não é bem assim fácil, né? Mas a gente que está acostumado, eu sou acostumado a andar como tu falou. Se eu estou no mercado, eu estou olhando em volta, estou analisando quem está atrás de mim, quem está lá na frente e tal. É um costume meu que eu tenho. Se eu estou na quadra, se eu estou num evento, eu não posso ficar parado, eu tenho que estar em movimento e sempre olhando ao redor, olhando para cima, monitorando os corredores ali, olhando para trás, a portaria, na recepção. Eu procuro sempre não ficar só num local, entende? Eu procuro ficar em movimento para mim não deixar um ponto cego, não deixar um lugar assim desapercebido. É um costume meu de estar sempre em movimento. E claro, né? Um sujeito que desperta uma atenção suspeita, você já fica de olho e já procura monitorar, chegar perto sem ele perceber, ficar de olho nele, onde que ele está indo, o que ele vai fazer, qual é a intenção real dele, né? Isso é uma né, uma preocupação, mas procurar agir antes dele, né? Fazer um trabalho de monitoramento exige muita atenção, exige postura e um pouquinho de malandragem também, sabe? Tu tem que pensar como ele, o que ele faria, o que ele vai fazer, entende? Tu tem que ter um pouco dessa imaginação, entende? Porque na real, o que a gente procura fazer, falando de colégio, de segurança da unidade do EPIC, ou das que eu trabalhei, eu procuro fazer o trabalho de uma forma que não tenha incidente, né? Não tenha um porquê de vir uma reclamação, ou depois de ficar pensando, pô, como é que foi acontecer isso, como é que foi, né? Foi uma brecha que deixamos aí. Então, a gente procura fazer o possível
para fazer um trabalho bem feito, né, em cima da logística, né, do espaço que a gente está monitorando. E claro, isso não é, de repente não é o suficiente, às vezes a gente está sujeito a cometer um errinho, né, mas a gente procura fazer o possível para isso não acontecer. Então, monitorar com a experiência que vai te dando um retorno maior, assim, você com o tempo tu vai pegando a base e uma estratégia de segurança, né? Mediante o espaço físico do colégio, né? Mediante o número de alunos, o que acontece lá fora, a região, né? O que circula lá fora, e também o número de alunos, né? O número de alunos é a faixa etária de sexta até o ensino médio. Então eu comecei no Ângulo em 2023, não faz muito. Comecei com 4 salas lá no Prime, Ângulo Prime, né, que era tudo primeiro aninho, né? Então eu comecei trabalhando lá. Claro que exige mais atenção em cima deles, porque são pequenininhos, dependentes, então tinha que estar monitorando até no parquinho, tinha que estar de olho neles, né? Na saída também, no portão, não podia deixar uma brecha, nada. Então é questão de estratégia, né? De você montar um sistema de trabalho em cima daquilo que tu vai viver no dia a dia. Uhum. Isso realmente é muito importante. E nesse tempo de trabalho, já teve alguma situação que tu identificou e precisou fazer alguma intervenção? Olha, Thiago, já teve com certeza, um indivíduo tá forçando o portão do bicicletário, tentando mexer para fazer, né, levar uma bike, um furto. Então, já aconteceu no Prime também, aconteceu de um indivíduo estar lá na frente caminhando bem suspeito, tivemos que chamar a viatura, porque era uma questão de segurança em primeiro lugar, identificar o indivíduo para depois a gente ficar mais tranquilo. Então é coisa que você, no teu dia a dia, você tá, mesmo sendo uma rotina, mas tu tá sujeito a uma surpresa, né? Tá sujeito a uma surpresa, como vou dizer para ti, agradável e desagradável também. Então é uma rotina, mas que meio que sempre preparado para alguma eventualidade. Realmente é um trabalho muito. Exige uma responsabilidade muito grande, porque tu está lidando ali com a segurança, né, dos alunos, e é muito importante saber que o colégio se preocupa com vários aspectos, né, não somente a questão do ensino, mas tudo que está envolto ali, né, e manter um ambiente seguro, um ambiente tranquilo para os jovens é fundamental, não somente para o próprio aluno, mas para o pai também, que fica descansado ali sabendo que está tudo tranquilo, está tudo sendo bem observado. É uma responsabilidade grande também, porque além da questão profissional ali da segurança em si, tem toda uma questão pedagógica também, né? Porque acaba tendo um relacionamento próximo ali com o aluno e a gente sente muito um carinho que os alunos têm, principalmente com a tua figura. Foi um nome assim que foi várias vezes mencionado quando eu pedi sugestões para os alunos de pessoas que eles têm, né? Esse relacionamento, e acredito que é fruto do teu trabalho, dessa interação que tu tem com ele, porque é importante, tu acaba sendo meio que um paizão para todo mundo ali, né? Thiago, ali a gente vai criando um vínculo, né? Como eu disse para ti, você passa o dia todo ali, desde de manhã eu abro o portão, imagine, não sei na real quantos alunos, mas eu cumprimento um por um, né? Bom dia para todos, vou cumprimentando e dando a mão para a maioria dos meus amigos e alunos, né? E as meninas também. Então tu vai criando uma amizade, né? E vai se tornando um paizão, como tu falou. Eles me chamam de Marcão, de Sensei, tio Marco. Então é bem gratificante. Claro que isso envolve uma certa postura. Eu dou uma liberdade, mas eu também tenho que ter a minha autonomia, a minha autoridade. Na hora que me chamam de repente
uma sala que tem um aluno que de repente não está deixando o professor dar aula, está tumultuando, tá agitando a sala, tá tirando a atenção dos outros, aí me chama, daí eu subo, eu tenho que chegar na sala e me impor, né? Chamar a atenção, às vezes se preciso eu tiro da sala e levo para coordenação, a gente toma as providências e tal, mas isso tudo a gente faz para fazer com que eles entendam que ali tem regras, que a gente faz o possível para eles se dar bem, se sentir à vontade, mas em qualquer escola, né, seja na Anglo, qualquer escola particular ou municipal, né, a gente tem regras, e eles têm que ser seguidos, né, eles têm que entender que andando certinho, fazendo as coisas certas, a coisa acontece e vai ser melhor para eles. Mas eu me imponho e eles têm, graças a Deus, eles têm um respeito por mim. Se eu chego na sala, eles já sabem que alguma coisa de errado tá acontecendo, eles já ficam todos pensativos e já vão olhando quem que eu vou chamar e tudo. Mas é bacana, eles entendem também a minha situação e o meu trabalho. Ah, com certeza, até porque eu acho que ser amigo, ser próximo não significa não ter autoridade, não ter o respeito. E é muito importante ter essa disciplina, ter o respeito, porque a escola é um ensaio da vida, né? Então, qualquer lugar da vida, eles vão ter que ter uma postura, eles vão ter que se submeter às autoridades, submeter às regras, né, sociais de determinado local. Então, é muito importante que sejam sempre bem estabelecidos esses limites e que o jovem já conheça isso, já tenha isso ensaiado no colégio, que ele vai replicar isso daí para a vida dele, vai ser algo positivo para a vida dele, né? Mas além dessa questão disciplinar, da questão da segurança, tu também, como tu mencionaste aí, né, também é um sensei, né? Tu ministra ali as aulas de judô para os alunos, né? Isso. Eu queria saber um pouquinho como é que é essa tua atuação no judô, como é que funciona isso? São aulas extra classe? Como é que qualquer um tem acesso? Como é que funciona? Então, Thiago, eu comecei com o judô, eu tinha 12 anos, né? E eu treinei, comecei a dar aula quando eu tinha 17 anos, né? E desde menino eu fui um atleta assim de ponta, eu sempre gostei de treinar para competir. Então eu sempre fui dedicado ao judô ao máximo, né? Então eu ia para as competições para ganhar. Então eu levava muito a sério os treinos, treinamento, eu treinava, se eu pudesse treinar dia e noite eu treinava, né? Mas foi um esporte que eu me dediquei e me identifiquei, né? E trago até hoje. Eu tô com 62, né? 62 anos e ainda continuo com ele botando meu judogi, botando meu kimono e entrando no tatame e fazendo o que eu gosto, né? E isso me traz um retorno muito bacana, porque o judô é um esporte milenar, foi desenvolvido no Japão, né? Pelo Jigoro Kano e muito disciplinado, né? Ele traz muita disciplina, muita postura e isso me fez eu mudar a minha maneira de viver, de ver a vida, de me manifestar e me fez muito bem, né? Então eu trago até hoje e procuro sempre estar levando para os meus alunos o que eu aprendi dentro dele, para quem quer competir, né? Ou para quem não quer também, é isso indiferente. O judô ele é uma disciplina desde a hora que tu entra no tatame, na hora que tu sai e lá fora também. Tu leva adiante o que tu aprende dentro do tatame com o teu sensei, né? E ali na Anglo eles tiveram essa ideia de montar um tatame. Isso já vinha desde do tempo que eu estava na Central, só que lá não tinha espaço. E quando me trouxeram aqui pro EPIC, era 1500, e surgiu essa ideia com a Vanessa, o Marcelo, o Christian ali, o Luiz também, e a gente resolveu botar em prática. E o Christian comprou os tatame, montamos numa sala e começamos a trabalhar em cima desse esporte aí, dessa modalidade, que é mais uma dentro da escola, né? Uhum. Além das modalidades coletivas ali, né? O handball, futsal, basquete, vôlei.
Aí temos a ginástica, né? E agora o judô também. E isso faz pouco tempo que eu comecei, né? Então estou fazendo um trabalho ainda não do jeito que eu quero, que eu sonho, mas se Deus quiser, o ano que vem vamos melhorar. E além, pelo pouco tempo que a gente está ali, já conquistamos, né? O GBEC, GBEquinho ali, nas duas idades, na juvenil também. Trouxemos sempre os troféus ali, nós ganhamos todos quase. Foi bem, deu um retorno bem positivo. Uhum. Todo começo é assim mesmo, né? É algo que nada se começa grande, né? Tudo se começa pequeno Isso. e vai crescendo, mas com um trabalho sério, né? Sempre colhemos ótimos resultados. O judô, ele é algo assim que é fundamental na disciplina, né? Nós estávamos falando ali na questão de hierarquia, de postura, então é algo assim que desde o momento que tu vai entrar no tatame, né? Que tu tem que ter um respeito para pisar no tatame, tem todas as regras. Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso traz muito benefícios além do esporte para a vida, né, do aluno, do praticante. E o Brasil tem uma tradição muito grande no judô, né? Temos excelentes campeões, né, que já foram medalhistas, né, em Olimpíadas e tudo mais. E é um esporte assim que, com o passar do tempo, se falou muito no jiu-jitsu, né? Eu queria até te Perfeito. perguntar um pouquinho qual é que é a diferença entre o jiu-jitsu e o judô? Então, Thiago, o jiu-jitsu ele é antigo também, né? Mas o judô ele é um esporte, é uma modalidade que eu acho ele mais completo assim no aspecto de ele faz um trabalho de pé, né? De golpes de pé e depois a parte de chão também. O jiu-jitsu já é uma parte só chão, né? Ele envolve mais a questão de solo, né? De nagewaza, né? Que se chama em japonês, de Newaza. E então vai de gosto, né? Eu gosto do Gil, respeito o Gil, mas a minha modalidade é o judô mesmo. Eu gosto do da modalidade pela técnica, pelas técnicas de pé, né? Pelos golpes, pelas entradas, pelo combate, como é feito, né? Mas, como eu digo, eu respeito muito o jiu-jitsu também. Eu me identifiquei mais com o judô, porque no meu tempo, como eu te falei que eu sou das antigas, o Gil não estava em alta assim como está hoje, né? Então, eu me identifiquei com o judô e estou até hoje praticando essa modalidade, mas valorizo também o jiu-jitsu, com certeza. Uhum. É muito interessante, eu até não tinha essa referência, né, que o judô trabalha mais em pé. Eu, particularmente, eu admiro muito, gosto muito das artes marciais que tenham essa presença em pé também. Eu acho interessante isso, então acho que entre os dois eu me identificaria mais com o judô. Os alunos, qualquer um pode praticar? Existe uma faixa etária que está ocorrendo essas aulas? Em que dia, que horário que elas ocorrem? Então, Thiago, né, no colégio ali, na sexta-feira, à tarde, acontece para todas as séries do sexto até o nono ano, né? Mas é para alunos de. Eu digo que é uma aula de recreação, né? Uma aula de judô, mas de recreação também. Porque eu não dou um treinamento assim de, de rendimento, né? Para competição. Então, essa parte eu faço já na terça e quinta, às 6h30, às 7h30. Daí já com alunos que querem competir, que estão buscando um judô mais completo para ser graduado, para participar de competição, tá? Então esse é uma equipe que a gente está tentando montar para o ano que vem, diferente do que a gente fez esse ano, que a gente teve bons resultados, mas o ano que vem a gente quer ver se a gente aperfeiçoa mais e busca mais atletas e invista mais em cima desse pessoal que quer competir também. Uhum. Entende? Então não tem custo, é dentro da escola, faz parte da, da grade de aulas deles. Interessante. E daí, quem quer praticar nessa modalidade ano que vem, aí precisa se ter um kimono para participar?
Eu digo que, como eu disse para ti, o judô com kimono fica mais completo, né? Para você aprender as técnicas, para fazer as pegadas, para você se movimentar, para você fazer um combate. Eu digo que é um randori, né? Uhum. Tem o shiai, que é uma competição, que é uma luta de competição, e o randori, que é um treino livre que tu faz dentro da academia, que é um randori, é uma luta que tu faz entre os alunos. Vamos fazer um randori. Então, os alunos sabem que é uma luta entre eles, mas não é competição, não é um shiai. Uhum. Então eles sabem que a diferença, eu já nos meus treinos já digo, não é shiai, é randori, para eles saber que é treino livre. E claro, com o kimono, com o judogi, fica mais completo, fica mais fácil de você praticar o judô mais completo e as técnicas também. Então, eu aconselho que quem vai treinar comigo tenha um judogi. É muito importante para tu fazer o aproveitamento completo, né, de todos os ensinamentos, até porque muitas técnicas que tu vai passar vão poder ser replicadas se o cara tiver o kimono. Isso, perfeitamente. Como eu digo para ti, o judogi faz parte do complemento, né? Do material que tu precisa para fazer essa modalidade aí. O judogi é essencial. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância que as artes marciais têm na questão da autoconfiança do aluno. Obviamente que aqui nós não trabalhamos com a arte marcial no conceito de o aluno buscar o combate, justamente é o oposto. As artes marciais é o que afasta ele do combate, que vai passar para ele disciplina, controle, mas é importante também ele ter esse senso, porque muitas vezes ele se sente, tem uma baixa autoestima, tem uma postura cabisbaixa, e já vi muitas personalidades serem mudadas e muitas pessoas passarem a ter uma confiança, andar orgulhoso por conta das artes marciais. Queria saber um pouquinho dessa relação da autoconfiança com a arte marcial. Bom, a arte marcial, indiferente de qual for, né, ela com certeza ela vai mudar a postura do aluno, do atleta que seja, né, da pessoa, do indivíduo, masculino, feminino, isso é indiferente, cada um com suas tradições, né, com suas regras. O judô, ele exige, como eu digo, é um esporte que tu aprende primeiro a cair, depois a jogar. Tu tem que primeiro aprender a cair, para depois tu aprender a jogar. Você não ataca, você se defende, entende? Você, não digo na competição, mas eu digo fora do dojo, fora do tatame. Então serve para você como uma autodefesa, não como um ataque. Eu sempre oriento meus alunos. Não adianta você chegar, começar a treinar e depois chegar na escola querer provocar briga, confusão, que isso não vai dar certo. Se chega no meu ouvido, vai ter punição. Então, eu sempre oriento isso para todos, desde que eu me conheço como professor, porque eu fui criado assim. Eu tinha um professor meu, que ele era do Japão, e ele dava aula com um bambu na mão, né? Ele falava e mostrava com o bambu, ele mostrava o que fazer com a perna, com o pé, com a mão, com o bambu. Muito severo ele, bravo. E isso no começo me deixou bem assim curioso, né, da forma que ele dava aula. Como eu tive outros professores também diferentes, mas sempre mantendo a postura do judô. E o que eu digo é lógico, né, muda a postura do aluno, muda a postura da pessoa, porque te dá uma autoconfiança limitada, é lógico. Você, como eu digo, se pintar um assalto, um ataque, eu não reage. Sempre procura amenizar a situação. Bens materiais vão e voltam. Não reagir, não provocar, sempre na defesa, nunca no ataque. A gente só ataca para se defender. Eu sempre botei em prática isso. Desde quando eu era moleque que eu comecei a aprender também, eu tive essa maneira de levar a coisa adiante, de autodefesa.
não um auto-ataque. Então eu digo que ajuda bastante, muda bastante, até o ego da pessoa, do aluno, do atleta, muda bastante. Ainda mais se ele começa a competir, né? Que ele começa a ver resultados, aí ele chega num ginásio lotado e todo mundo gritando, e ele começa a ganhar medalha, e conquistar títulos. Isso faz um bem danado, muda mesmo a, a cabeça do aluno e faz com que ele queira continuar. Com certeza, né? Muitas vezes faz ele sair daquele casulo, daquela timidez, para ele se abrir um pouco mais, até porque a arte marcial, ela acaba sendo também mais um gatilho para tu interagir, né, com os colegas, para tu ter uma proximidade maior, que tu acaba formando ali uma família, né, todo mundo ali unido dentro daquele mesmo propósito. Em quanto tempo, mais ou menos, um aluno, digamos assim, sabemos que temos os prodígios e aqueles que são um pouco mais limitados, mas em média, em quanto tempo se consegue ter alguma noção do judô? Olha, como tu falou, é relativo de aluno para aluno, né? De pessoa para pessoa. Tem uns que pegam fácil, que eu tenho um olho clínico, né? Eu já vejo que aquele aluno ali leva jeito, vai pegando fácil, tu ensina 2 vezes, ele já está fazendo sozinho. Tem outros, claro, eles levam mais tempo, coordenação motora, e com certeza demora um pouco para assimilar certas coisas. E o judô, ele é muito detalhista, muito detalhes. Qualquer coisinha, em vez de jogar, tu não joga, leva um contragolpe, entende? Se tu não fizer a técnica perfeita, em vez de você jogar, de você aplicar o golpe, tu leva um contragolpe, né? Entende? Então, eu passo da minha concepção assim, eu vejo que para ter uma base do judô assim, mais ou menos uns 7, 8 meses para começar a ver um resultadozinho para aqueles que têm um pouquinho mais de dinâmica e pegam fácil. Os outros um pouquinho mais, né? Mas eu aconselho a não desistir, a continuar sempre, porque indiferente de potencial, o importante é você fazer um esporte, né? E buscar algo melhor para ti, que te satisfaça, indiferente também de idade, algo que te complete de alguma forma, principalmente fisicamente. Porque o judô, ele te envolve fisicamente, trabalha perna, braço, abdômen, ombro, pescoço, trabalha toda a parte muscular e com certeza a mente também. E é muito importante nos dias de hoje, né, principalmente onde os alunos estão cada vez mais sedentários, ficam no celular, ficam no computador, deles terem mais uma opção de atividade física no qual eles possam se identificar. Tem alunos, por exemplo, que se identificam no futebol, tem outros que vão se identificar no basquete, e tem muitos que daqui a pouco vão encontrar no judô a sua identificação como um esporte a ser praticado, né? Inclusive eu vejo muitos movimentos hoje de famílias praticando artes marciais juntas, né? Até como uma forma de interagir, o que eu acho que eu particularmente ainda quero encaixar isso na nossa agenda. A gente ainda não conseguiu organizar desde que a gente veio para o Rio Grande do Sul, mas estamos chegando lá. E porque eu cheguei a ter a oportunidade de fazer jiu-jitsu com o Gabriel. E, nossa, foi um barato, assim, foi uma coisa assim, como é que eu vou dizer? É outro treino. É muito diferente de treinar simplesmente uma arte marcial com uma pessoa estranha. Tu treinar com teu filho, tu tem aquela proximidade, aquela parceria, e é um momento ali que tu pode estar interagindo entre pai e filho, mas eu já vi, por exemplo, casais treinando juntos também, ou daqui a pouco a mãe e os filhos. Queria que tu falasse um pouquinho de como é que, o que tu acha dessa dinâmica aí das famílias estarem utilizando da arte marcial para ser também um momento ali de interação, onde eles podem estar praticando uma atividade física e ao mesmo tempo reforçando esses laços, né? Isso aí é muito, muito bacana, é válido. Pô, eu não consegui ainda fazer isso dentro do ângulo, faz pouco tempo que eu tô ali. Mas como eu vim da minha cidade, eu dava aula numa academia particular de musculação e eu tive esse privilégio de montar essa parte aí de alunos, filhos e pais treinando junto, mãe, pai, né, o casal com os filhos, 2, 3 filhos treinando junto. Era muito bacana. Chegava o dia dos pais, a gente fazia um treinamento com os pais e os filhos. Dia das mães também, a gente fazia um treinamento com as mães e interagindo com os filhos. Era bem bacana. E como
os pais ficam muito tempo, às vezes, longe dos filhos, não se dão conta, né, Tiago? E isso faz falta para eles, e o tempo passa tão rápido que às vezes a gente, né, os pais, nem se tocamos disso, né? Estamos deixando de conviver com os filhos, de repente, uma das melhores fases deles, né? Eles passam com estranhos, com os amigos, e não passam com a gente. E dentro do esporte isso, pô, seria maravilhoso, né? É muito bom. É uma dinâmica que faz com que eles interajam e fortaleçam a relação deles, né? Liberdade até rola até umas brincadeiras entre eles, principalmente no judô, né? Do filho querer jogar o pai querer jogar o filho, brincar e tal. Isso eu acho que é fundamental e traz um resultado muito positivo. Ainda mais nos dias de hoje, né? Eu vejo cada vez mais a necessidade de termos esses momentos, né? Que às vezes na correria do dia a dia os pais ficam muito presos ao trabalho, os filhos muito presos no colégio, e às vezes falta um momento ali deles terem essa interação, e como tu mencionaste, né? Principalmente entre pai e filho, porque a questão ali, né? Até de ser os homens ter essa competitividade, isso é um barato, assim, porque fica aquela coisa assim, ó, velho, vogado velho, não, mas para aí, tu ainda não tá com essa bola toda, então é um momento divertido ali, ao mesmo tempo a curva de aprendizado se torna mais leve, né, porque em tudo, eu dei o exemplo do judô, também tive oportunidade, no meu caso do jiu-jitsu, né, mas tive oportunidade também de aprender esqui junto com o Gabriel. Olha só, e foi muito divertido, legal. Porque assim, eu imaginei que ele fosse dar um laço em mim, né, porque a curva de aprendizado, ele voando novo, né, e daí ele já tava na montanha mais alta e eu ainda tava na montanha de rodinha ali, mas depois eu cheguei. Então, se tem muito essa troca, eu acho muito legal, assim, as atividades, né, que proporcionam isso, e eu acho que a arte marcial é um local seguro e muito propício para desenvolver isso, é algo assim que aproxima demais, né, fica muito bacana de fazer esse conjunto. Marcão, o judô, ele é muito alicerçado em cima do condicionamento físico, do fôlego, da tua resistência? Então, como eu digo para ti, eu começo meu treino com aquecimento, né? Conforme para que eu estou fazendo aqui, para quem eu tô puxando esse treino, né? Se é para rendimento, se é para competição, entende? A faixa etária, né? A idade. Então, conforme relativo a isso, eu puxo o treino de acordo com o que eu estou vendo na minha frente, de acordo com o que precisa ser feito naquela hora, naquele treino, né? Então eu faço um condicionamento físico, um aquecimento. Se é inverno, procuro aquecer um pouco mais. Depois eu passo um alongamento, né? Alongar bastante. E depois a gente parte para a parte técnica, né? Parte técnica de pé, de chão. E depois a parte de entrada de golpes, que a gente fala uchikomi. Se chama entrada de golpes. Então vamos treinar o uchikomi. 30 a entrada direita, 30 a entrada esquerda. Primeiro eu passo, claro, os golpes básicos, 2, 3 golpes básicos para quem está começando, né? Para eles começarem a treinar e fazer funcionar aqueles golpes, aplicar eles na hora certa, sabe? Bem aplicado. Então eu faço eles treinar parados, a entrada de golpe parados, para eles começar a ter aquela velocidade, aquela coordenação motora, para que eles possam assimilar, de fazer rápido. No começo é lento, mas depois eles começam a soltar mais rápido, né? Então eu passando 3 golpes para eles já é um bom começo. Então, como eu falei para ti, dependendo para quem eu estou puxando o treino, eu faço um ritmo de treino, né? Um condicionamento mais puxado, menos puxado, mais focando a resistência, a força, né? Eu faço um trabalho de pegada, se chama kumikata, que são troca de pegada. Então fica os dois adversários, eles ficam só trocando pegada, arrancando pegada, não deixando o outro buscar pegada no kimono, para fortalecer os braços, antebraço, ombro, a ponta dos dedos, porque isso aqui fica tudo, com o tempo vai ficando, né, marcado, com os calos,
com os carocinhos, com as, né? Fica os dedos mostrando que você faz força com eles, então fica marcado pelos treinos. E isso tudo, no começo, você vai sentir, né? Você vai fazer uma pegada, você não vai ter uma força suficiente, porque você não está acostumado a pegar um kimono grosso, trançado, né? Então, com o tempo, você vai fortalecendo a ponta dos teus dedos, o teu antebraço, o teu braço, né? E o movimentação sobre o tatame, né? Como você movimenta sobre o tatame? Não cruzando os pés e não juntando os pés. Os pés eles têm que estar sempre afastados um do outro. Porque se tu cruzar os pés, você é sujeito a levar uma técnica. Se você juntar, também é sujeito a levar uma técnica, né? De um Deashibarai, um Kuriashi Arai, que são técnicas de varredura, né? De varrer. Se você cruzar os pés, está sujeito a isso. Se tu juntar os pés também. Então tem toda uma coordenação motora de pegadas em cima e o shintai, a movimentação tem que ser de acordo com o que pede o judô, né? De acordo com uma movimentação certa, para você não ser surpreendido com uma técnica, com um golpe. Então, o judô ele é bem detalhista, né? Exige bastante atenção, né? Ele é um jogo. Eu sempre falo que o judô é um jogo. Você perde com o teu erro e você ganha com o erro do adversário. Entendeu? Pô, muito interessante, e é uma atividade física que te desenvolve em diversas maneiras, né? A questão do teu raciocínio lógico, da tua coordenação, da tua flexibilidade, é algo assim muito indicado, inclusive, para tu praticar por toda a tua vida, né? Porque tu sempre vai te manter muito bem condicionado uma vez que tu praticar uma arte marcial como essa. Perfeitamente. Os japoneses já aderiram a essa modalidade há longo tempo, né? Não é à toa que veio de lá. E com a boa alimentação que eles têm, com a cultura que eles têm, sempre praticando esporte, a vida é longa para eles, né? Então a gente tem que procurar desde cedo ser amigo do nosso corpo, respeitar ele, né? Então, para que você tenha uma vida saudável, eu digo que morrer jovem, mas o mais velho possível, não é mesmo? Então, ter um corpo bem cuidado, eu digo sempre que morrer jovem, mas o mais velho possível. Um corpo bem cuidado, respeitado, né? Respeite teu corpo desde cedo, procure ter uma alimentação bacana e ser um praticante de alguma modalidade, né? Não se sacrificar, não deixar de lado o tempo passando e você com essa onda aí de internet, celular, como tu falou, essa juventude aí são aderida a celular, a joguinhos e videogame, sofá e coisa arada, e comer bem, né, coisas que eu não aconselho. Então eu acho que um esporte, uma modalidade, no meu ver, uma arte marcial, mas indiferente de modalidade, fazer um esporte é fundamental para qualquer pessoa, para que tenha uma velhice saudável, né? Porque você não vai deixar para fazer isso quando tu tiver com 50, 60 anos, que o tempo já passou, tu não vai conseguir resgatar o que tu deixou para trás, né? Então é fundamental que tu tenha uma vida saudável e seja amiga do esporte e respeite o teu corpo. Certamente, né? Até porque a nossa maior prisão ela pode ser o nosso corpo se nós não cuidarmos bem dele, né? Até porque, estatisticamente falando, estamos vivendo cada vez mais tempo e é importante não somente viver, mas viver com qualidade, né? Como é que tu vai estar quando tu tiver com uma idade mais avançada? E quanto antes a pessoa começa a cuidar do seu corpo, mais vantagem ela vai ter para quando ela tiver com uma idade mais longeva, né? Para ela ter qualidade de vida, e isso é fundamental, mas eu acredito que essa geração está começando a atentar um pouco mais para a necessidade disso. E é muito importante se manter ativo, né? Eu mesmo sou
um ex-obeso, emagreci 39 quilos Olha e só. saí do sedentarismo Poxa, para a prática de exercício. Emagreci apenas com dieta e com olha exercício. só, hein? E, poxa, mudou, ressignificou toda a minha vida, questão de disposição, Perfeito. até de liberdade de tu poder fazer aquilo que tu quer, Claro. porque às vezes tu fica limitado, por exemplo, vai fazer uma caminhada, já Não. passa mal, vai subir um morro, já não consegue subir. Não. Então, tu ter limitações é bem complicado e o esporte ajuda muito isso. Marcão, eu queria que tu compartilhasse para a gente fechar aqui com nossos alunos quais são as maiores lições que tu aprendeu com o judô, que trouxe de benefício para a tua vida e que tu poderia estar compartilhando com os alunos agora. Então, o judô ele me trouxe, como eu disse, uma maneira de eu ver a vida diferente. E, claro, a gente comete erros na vida da gente, na juventude, né? Então, mas o judô, ele faz parte da minha vida, e eu não me arrependo disso. E eu aconselho aos pais que incentivem seus filhos a praticar uma modalidade. Eu recomendo o judô, né? Mas vai de cada um. Eu estou vendendo aqui o meu peixinho, né? Então o judô ele é um esporte completo, ele faz com que você trabalhe todos os seus músculos, né? Trabalhe a sua mente, a sua maneira de se comportar, a sua postura, a sua disciplina, né? Porque o judô ele é um esporte olímpico, entende? E eu digo assim, indiferente de praticar o judô ou não, vai de cada pessoa, né? De você cometer um erro ou não, vai de sua personalidade, vai do seu caráter. Então eu digo que o judô ajudou muito na minha vida, e tanto é que ainda eu graças a Deus eu boto meu judô gi ainda, consigo subir num tatame, e eu espero fazer isso por muito tempo. Enquanto eu tiver saúde e disposição, eu quero estar dentro de um tatame e praticando o meu judô, dando minhas aulas, ajudando os meus alunos a se encontrarem dentro e fora do tatame, e fazendo com que eles se realizem em todos os sentidos, né? O que depender de mim, dentro da Anglo também, o meu trabalho que eu faço, eu faço com maior carinho, maior respeito, e faço o possível para fazer bem feito e para corresponder com a expectativa do sistema de trabalho deles ali. Então, para mim é um privilégio estar dentro da Anglo, né? Certamente, né? É um grande privilégio mesmo. O Anglo é algo diferencial, né? Realmente é uma grande família. São pessoas que têm um olhar diferente, têm uma preocupação com a vida dos alunos, com a vida das famílias que estão ali envolvidas, e os profissionais que estão ali trabalhando, né? Todos os profissionais, os professores, né? Todos os funcionários estão envolvidos ali, a direção, os proprietários, todos eles estão dentro do mesmo espírito, do mesmo sentimento, o que torna, né, esse local um local muito especial. Marcão, queria agradecer imensamente pela tua participação, agradecer pelo belo trabalho que tu dispõe ali diariamente na vida dos alunos. Sabemos que tu faz isso com carinho, com amor, com excelência. Isso eu faço, cara. Também te desejamos muito sucesso, muita sorte nessa nova empreitada e agora ensinando, né, o judô para os nossos alunos. Quem sabe através dos teus ensinamentos não veremos futuros campeões aí nos tatames pelo Brasil, né? Então, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Thiago. Eu quero agradecer o convite de você, da Cirlei aí, que eu conheço vocês há um tempo já, desde quando vocês chegaram aí, eu estava na Central. Eu queria agradecer, né, a minha galera lá, minha equipe de trabalho, desde as meninas da limpeza, a Mari, que trabalha comigo, faz monitoramento comigo, uma mulher muito dedicada no trabalho também, o pessoal da administração lá, né, a Ellen, a Isa, o Paulo. Agradecer as meninas da recepção, que são bacanas também, o Luiz, que é um diretor lá, um camarada excepcional, é um irmão pra gente, está sempre à disposição e sempre de fácil acesso para conversar, para explicar as coisas.
a Amanda, que faz parte das matrículas lá, enfim. Eu quero agradecer a oportunidade de eu poder estar dentro dessa equipe, né? E, claro, sempre procurando fazer o melhor possível para corresponder com o que eles querem. E estou sempre à disposição de vocês também. E um Feliz Natal para vocês, um 2026 de muita saúde e prosperidade para todos. Amém, igualmente. E para você que nos assistiu até agora, queria agradecer imensamente pela sua audiência. Coloque aqui nos comentários quais são os próximos assuntos que você quer ver no Anglocast, porque afinal esse espaço aqui é um espaço de vocês. Eu acho que o Marcão vale aí o teu like, então coloca o like nesse vídeo aqui para ele que chegue ao máximo de pessoas possível. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima, até mais.